Nesta videoaula, nós vamos ver uma introdução ao problema do cálculo das integrais duplas. Então, nós vamos ver agora uma série de vídeos falando sobre como resolver uma integral dupla e sobre aplicações das integrais duplas na física, na engenharia, etc. E como este é um vídeo introdutório ao assunto, vamos ver a motivação. Por que nós estudamos a integração dupla? Muito bem, vamos ver aqui um problema. Então, aqui eu tenho, nesta parte superior aqui do meu gráfico, eu tenho um pedaço da função z igual a f de xy. Para este pedaço da função z igual a f de xy, eu tenho uma projeção no plano x ou y de um domínio plano. Então, esta curva que está aqui marcada com a letra D é o domínio desta parte da função z igual a f de xy. E é igual à projeção plana desta superfície. Então, a superfície, essa fração da superfície z igual a f de xy, possui como projeção plana a região D. Muito bem. Então, eu agora vou pegar uma reta vertical, que pode ser esta reta aqui, e vou fazer esta reta passear sobre a curva D. Então, cada uma dessas retas pontilhadas é uma posição diferente da reta vertical que eu assinalei ali no começo. Então, depois que essa curva passeia sobre toda essa região D, é formado um cilindro cuja seção reta é igual a D, só que a tampa deste cilindro não é uma tampa plana. A tampa deste cilindro, ou seja, este sólido, é limitado superiormente por esta parte da superfície z igual a f de xy, que aqui está. Muito bem. Para este sólido, existe associado um volume V. Então, agora o nosso problema inicial é como calcular este volume V. E vamos fazer isto. Para começar este cálculo, nós vamos começar, então, discretizando o domínio, ou seja, esta região plana D será fatiada, esta região plana aqui, esta região, será dividida em vários pedaços, como aqui está. Então, aqui eu tenho a região D, esta curva preta. Então, eu agora vou dividir em vários pedaços retangulares, como este aqui, que está marcado em vermelho, com largura ΔX, observe que todos eles são retângulos, e com altura ΔY, ou seja, a área de cada pedaço desses, de todos eles, é o produto de ΔX vezes ΔY. E observe que ΔX e ΔY não precisam ser constantes, podem ser quaisquer. Então, cada pedaço desse vai ter uma área ΔA, e este ΔA, como se trata de um retângulo, é o produto de ΔX vezes ΔY. Então, para cada pedaço desse ΔA, o que eu vou fazer? Eu vou associar um prisma. Então, aqui está o meu retângulo. Por exemplo, aquele retângulo vermelho que eu assinalei. E aqui em cima desse retângulo eu vou puxar arestas verticais
que vão definir lá em cima, em z igual a f de xy, uma superfície. Como eu falei já, não é necessariamente uma tampa superior que seja plana. E eu vou calcular as contribuições de cada volume desse ΔV e depois eu vou somar todos e com isso vou obter uma aproximação do volume deste sólido. Ora, observe que se são aproximadamente prismas e o volume de um prisma é o produto da área da base AB pela altura H, aqui está o volume de um prisma reto, porque a seção transversal é constante e a geratriz é vertical. Então, o volume de cada um desses prismas é o produto da área da base vezes a altura. E como a área da base é formada por uma largura ΔX e uma altura ΔY, então a área da base nada mais é do que ΔX vezes ΔY. E a altura média deste prisma é z igual a f de xy, uma vez que a curva, a superfície, aliás, que faz a tampa desse sólido é exatamente z igual a f de xy. Então, se esta tampa não é horizontal, esta altura não é constante. Em cada aresta dessa, eu tenho uma altura diferente. Mas eu posso aproximar esta altura por z igual a f de xy, onde o par xy estará no centro deste retângulo. Então, eu vou aproximar o meu ΔV pela área da base ΔA multiplicada por f de xy. Então, o meu ΔV não é igual, ele é aproximadamente igual a ΔA vezes f de xy. Por que é aproximado, professor? Porque essa altura f de xy varia ao longo da tampa. Ou seja, eu não tenho uma altura deste prisma constante. Então, eu estou aproximando pela altura no centro da base do prisma. Então, como eu falei, eu vou poder aproximar o meu volume pela soma desses volumes. E ele é aproximado justamente porque a altura não é constante. Portanto, o meu volume, ou minha contribuição de cada prisma pequenininho desses, não é igual. Eu estou aproximando por ΔA vezes f de xy. Por isso, então, o volume é aproximadamente igual à soma de I igual a 1 até N de ΔVI. Então, aqui eu estou supondo que há N prismas e eu estou somando as contribuições de cada um deles. Agora, observe que quanto menor for a base do prisma, menor será a variação da altura, claro, porque à medida que eu tenho um prisma cada vez maior, lá na tampa desse prisma, a parte superior dele, haverá uma variação de altura grande entre os extremos, os cantos dessa tampa. Vai haver uma variação grande. À medida que eu vou diminuindo a área da base, eu vou tendo uma variação de altura cada vez menor. E observe que quando ΔX e ΔY vão tendendo a zero, eu vou fazendo com que esta área não seja mais um retângulo e seja um ponto. E é claro que quando ela virar um ponto, a altura é uma só. Então,
eu vou poder dizer que o meu volume vai passar a ser igual quando ΔX e ΔY tenderem a zero, porque quando eles tendem a zero, essa área vai deixar de ser um retângulo para ser um ponto. Mas, na verdade, não é rigorosamente um ponto, continua sendo um retângulo, mas ΔX e ΔY tendem a zero. Então, esse ΔX já vimos que vai virar dx e ΔY vai virar dy. Portanto, quando eu somar todos eles, ou seja, agora que o meu ΔV é igual ao limite quando ΔX e ΔY tendem a zero, de f de xy vezes ΔX vezes ΔY, então agora quando eu somar todas as contribuições ΔV que satisfazem a esta condição, então agora eu vou ter um volume exato, um volume medido pelo limite quando n tende a infinito, porque observe que quando cada área de cada retângulo tender a zero, o número de retângulos terá que necessariamente tender a infinito. Então agora eu vou ter o limite quando n tende a infinito da soma de i igual a 1 até n de ΔVi. Nessas condições em que ΔX e ΔY de cada retângulo tendam a zero. Muito bem, antes da gente apresentar a definição formal de integral dupla, vamos ver então a diferença existente entre este símbolo, que é a letra grega maiúscula sigma, que representa um somador discreto, e a integral, que também é um somador, mas agora um somador contínuo. Observe que aqui em cima eu tinha um contador, i conta o número de parcelas, de i igual a 1 até n. Então aqui eu tenho n parcelas. Então, este somador é discreto porque o número de parcelas é contável. Eu posso contar, eu posso identificar qual é a primeira, qual é a segunda parcela, qual é a terceira parcela e assim sucessivamente. Enquanto que no somador contínuo, eu não só tenho um número de parcelas infinito, como também ele é incontável. Vamos entender melhor essa diferença entre o termo discreto e contínuo. Então, para isso, vamos observar aqui estes dois exemplos. O primeiro exemplo de uma piscina de bolas. As crianças gostam muito de brincar nas piscinas de bolas. Qual a diferença entre uma piscina de bolas e uma piscina de água? Este meio constituído pela piscina de bolas é um meio discreto, porque eu posso contar o número de bolas. Ainda que haja um número muito grande de bolas, eu posso contar, eu posso identificar ainda por cima. Uma bola, duas bolas, eu sei qual é a bola que eu elegi como primeira, eu sei qual é a cor dela, enfim. Enquanto que na piscina de água, o número de partículas de água é incontável e é infinito. Então, essa é a diferença entre um meio contínuo e o meio discreto, e eu estou estendendo este conceito para o conceito de somador discreto e somador contínuo. Então, qual é a definição da integral dupla desta função f de xy vezes dy dx no domínio D? Então, D é o domínio de integração. Isso é o limite quando n tende a infinito e quando m também tende a infinito,
do somatório discreto de I igual a 1 até N, de J igual a 1 até M, de F de XI YJ, admitindo que a direção horizontal foi dividida em N de navio pedaços, e a direção vertical foi dividida em M pedaços. Então eu tenho F de XI YJ vezes ΔXI vezes ΔYJ. Então, este é o meu ΔA, enquanto este é o meu DA. Então, esta é a definição. É o limite quando o número de parcelas tende a infinito na direção horizontal e na direção vertical. Então, neste momento, surge um questionamento natural. Então, observe que qual é o significado desta integral, do jeito que aqui ela está, é o volume desta superfície contido abaixo dessa superfície e acima do domínio D. A gente viu que o domínio D é a projeção horizontal de F de XY. Então, este volume é de um sólido contido entre a região D e a superfície Z igual a F de XY, contido lateralmente pela geratriz desse cilindro. Lembrem que a geratriz é aquela reta vertical que eu fiz passear sobre a curva D. Então, é este volume que estamos calculando neste problema inicial. Então, como calcular esta integral? Aqui batizamos com a letra I o resultado. I, então, é a integral de A até B, da integral de f de x até g de x, de f maiúsculo de xy, dy dx. Como se calcula? Primeiro vou calcular a integral interna. Então, esta integral interna é a integral de f até g, de f de xy dy. E quando eu for integrar esta integral interna, x será mantido como constante, porque a integral está sendo feita em y. Então, aqui está. Um primeiro resultado é φ de x igual a integral de f até g de f de xy dy. Note que y vai desaparecer porque quando eu lançar os limites de integração, os limites serão duas funções de x, f de x e g de x. Então, y desaparece e, como resultado, aparece uma função de x que aqui foi nomeada como φ de x. Então, depois que eu obtenho o φ de x, eu posso resolver a integral de a até b de φ de x dx. Então, aqui agora eu obtenho um número como solução. Então, aqui estão dois exemplos. O primeiro exemplo, integral de 0 a 1, da integral de 0 a x2, de x ao quadrado mais y2, dy dx. E o segundo exemplo, integral de 0 a 2, da integral de 0 a 1 de xy dy dx. Então, o que faremos nos dois casos? Começando, evidentemente, pelo primeiro. Então, vamos resolver primeiro a integral de dentro. Qual é a integral de dentro? Integral de 0 até x ao quadrado de x ao quadrado mais y ao quadrado dy. Então, se eu estou integrando em y, x será mantido como constante. Então, se x ao quadrado é uma constante, a integral de x ao quadrado dy é
x ao quadrado y. E a integral de y2 dy é y3 sobre 3. Isto será integrado pela fórmula de Leibniz de 0 a x ao quadrado. Resolvendo isto, eu obtenho x à quarta mais x à sexta sobre 3. Este é o resultado desta primeira integral interna. E agora eu vou resolver, para obter o valor da integral, eu vou integrar de 0 a 1 x à quarta mais x à sexta sobre 3 dx. Então, isto é igual a x à quinta sobre 5 mais x à sétima sobre 21. E isto será avaliado de 0 a 1. Ora, isto dá 1/5 mais 1 sobre 21, NMC 105. Então, eu tenho 21 mais 5, que é então igual a 26 sobre 105, que é o resultado desta integral que foi aqui proposta. Então, observe que primeiro eu calculei a integral interna e depois a integral externa com a solução da interna. Vejamos mais um exemplo aqui embaixo. Então, eu tenho integral de 0 a 2 da integral de 0 a 1 de xy dy dx. Novamente, vamos começar pela integral interna. Então, integral de 0 a 1 de xy dy dx. Então, aqui está o dx nesse momento não existe. Então, a integral de xy dy de 0 a 1 é x multiplicado por y ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. De 0 a 1, y ao quadrado sobre 2 dá meio, portanto, a solução desta integral de dentro é x sobre 2. Resolvendo agora de fora, integral de 0 a 2 de x sobre 2 dx. Isso é então igual a x ao quadrado sobre 4, avaliado de 0 a 2, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, aí está um vídeo introdutório, como falamos, sobre as integrais duplas, onde vimos primeiro o conceito e depois como se calculam estas integrais. Então, em breve continuaremos este assunto nos próximos vídeos. Até lá!